E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para a resolução da atividade avaliativa semana 7 de matemática básica, tá? Aqui, eixo negócios e produção, turma 2023, segundo semestre, turma segundo semestre de 2023. Vou fazer aqui a resolução em tempo real, tá? Confesso que essa aqui é a minha segunda tentativa, na primeira eu dei dois vacilos. Aliás, deu duas erradinhas ali, mas uma eu tinha quase certeza de que caberia um recurso, né? Ou poderia ser anulada, mas eu vou. A outra eu errei mesmo, então eu vou refazer aqui essa provinha. Vamos lá, calcule as porcentagens e assinale a alternativa que representa o maior resultado, tá? Aqui não tem muito o que fazer, tá? Tem que calcular uma por uma, porque você pode correr em erro se tentar resolver isso aqui no ouro, né? Porque você olha, por exemplo, 150 de 490, 150% parece que é um número grande, mas é de 400, que relativamente aqui dentro dos demais números é o menor número, né? Porque eu tenho 45 de 1.500, eu tenho 90% de 675, tenho 1%, mas é 1% pequenininho, mas é 1% de 65 mil, que é um número bem grande em comparação aos demais aqui. Então as bases aqui são bem diferentes, então tem que fazer um por um para ter certeza que você não vai errar, tá? Então aqui calculando um por um, ó, 15% de 2080, aqui não tem como, cara. Aqui você pode fazer na mão, vai perder um tempo danado. Então vamos fazer na calculadora. Vamos trabalhar sempre com valores decimais, tá? Para poder já treinar o raciocínio. Então aqui quando eu falo 15%, vou considerar como 0,15. 1% vou considerar como 0,01. 90% vou considerar como 0,9. 45% vou considerar 0,45 e 150% vou considerar 1,5, tá? Então vamos trabalhar com os decimais. 15% de 2080 eu faço 2080, faça na sua calculadora aí. 2080, questão 1. 2080 vezes 0,15 vai dar valor de 312. Vamos ver os demais. 65 mil vezes 1%. 1% decimal é 0,01, tá? Não confundam. Muita gente incorre no erro de achar que 1% em decimal é 0,1. Não, 1% em decimal é 0,01. 0,1 é 10%, tá? 65 mil vezes 0,01, 650. Ó, pode ser que seja esse. Vamos pro próximo. 90% de 675. Ó, 675 vezes 90% é 0,9. 675 vezes 0,9. 607,5. Não é esse. Por enquanto quem está ganhando é a segunda opção. 45% de 1.500. 1.500 vezes 0,45. 1.500 vezes 0,45. Opa, 675. Agora esse aqui está ganhando a corrida. E 150% de 400, esse talvez, porque 150 vai ser 400 mais alguma coisa, né? Então fica 400 vezes 150 decimal é 1,5. 400 vezes 1,5 é igual a 600. Então não é. O campeão mesmo foi esse aqui. A resposta correta, o maior número é o 45% de 1.500. Beleza, vamos lá, pergunta 2.
Uma pesquisa de um censo indicou que uma cidade no interior de São Paulo chegou a 201.150 habitantes, o que representou um aumento de 14.900 habitantes em 10 anos. Qual a porcentagem que representa esse aumento? Essa, muita atenção, essa foi uma das que eu errei, e essa aqui eu errei mesmo. Eu caí num erro crasso aqui. É o seguinte, o 201.150 já é o valor atual. Imagina que o censo que é feito em 10 anos, estamos em 2023, imagina que foi feito um censo esse ano, 2023, e o último foi feito em 2013. Esse 201.150 é o censo de 2023, tá? O censo mais atual. E em 10 anos, o aumento foi de 14.900 habitantes. Ele quer saber a porcentagem que representa esse aumento. Então, qual que foi o meu erro? Eu considerei 14.900 sobre 201.150, o que não é o correto a se fazer, tá? Você tem que saber o quanto que é essa porcentagem em relação ao valor anterior, que não é dado aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, para eu saber qual que era o valor anterior, é só subtrair aqui o 201.150 de 14.900. Então, 201.150 menos 14.900, você vai ter o valor que era há 10 anos atrás. 201.150 menos 14.900. Então, há 10 anos atrás, o censo de 10 anos atrás registrou 186.250 habitantes, tá? O censo atual, de 10 anos para trás para cá, teve um aumento de 14.900. A pergunta é, qual a porcentagem que representa esse aumento? Aí sim, agora eu consigo saber. Tem duas formas de fazer. Eu posso fazer simplesmente saber quanto que é o 14.900 sobre 186.250. Fica assim, 14.900 sobre 186.250. 14.900 dividido por 186.250 é igual a 0,08, que é igual a 8%, tá? 8%. Para checar, para ver se é isso mesmo, vamos supor que nós façamos uma regra de 3. Vamos dizer que os 186.250 correspondia a 100%, a 1,0, 100%. 14 mil. Melhor, vamos colocar o valor do censo atual. 201.150 corresponde a X, tá? Isso aqui vai dar 186.250 X igual a 201, 150 vezes 1, né? Multiplica em cruz. Isso aqui é 201.150 mesmo. X passa assim, 186 que está multiplicando aqui, passa dividindo. Ele vai passar para cá dividindo. 201.150 dividido por 186.250
201, 150. Vai ver que essa é uma forma que dá muito mais trabalho, mas é uma forma de checar se o valor anterior está correto. 201, 150 dividido por 186, 250. Isso aqui dá exatamente 1,08, né? Só que esse 108 aqui por cento, não é que subiu 108%, é o 100% que tinha anteriormente mais o 8% que subiu. Então se eu fazer isso aqui menos 1, vai dar exatamente 0,08. Está correto. Comeu? Então a resposta é 8%. A pergunta 3. Vamos lá. Essa foi uma das que constou errada para mim. Eu vou tentar refazer com mais atenção para ver se não errei algum cálculo, mas eu acredito que vai dar o mesmo resultado e possivelmente vai dar errado de novo, mas vamos ver. Se der, eu vou manter assim, depois eu questiono eles lá. Um trabalhador de uma empresa recebeu no final do mês uma quantia de 150 a mais no seu salário, que representava um aumento de 12,5%. Dito isso, vamos lá. Dito isso, seu salário comum atualmente é de... Então, o que eu analisei aqui? Eu tinha um salário, um valor de salário anterior ao aumento, que não é dado. Ele só fala que ele recebeu 165 de aumento sobre esse salário. E que esse aumento representou, porcentualmente, 12,5%. Se 165 correspondeu a 12,5%, vamos botar aqui em decimal. Se 165 correspondia a 0,125, quanto que correspondia a 100%? 1,0. Tá? Isso em relação ao salário antigo, tá? O salário antes do aumento. Então isso aqui vai ser uma multiplicação em x, tá? Porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então fica 0,125x, que é igual a 165, que multiplicar 1 é 165 mesmo, né? Então, isolando o x, fica x é igual a 165 dividido por 0,125, que é 165 dividido por 0,125, que é 1.320. Mas olha, atenção à pergunta. Seu salário comum atualmente é de... Talvez tenha uma pegadinha aqui, né? Tem uma pegadinha aqui. Por quê? Porque eu me baseei para responder essa aqui nessa resolução aqui, ó, que diz que ele recebeu uma quantia a mais do seu salário, referente a um aumento de 14%. Qual o seu salário atual? É exatamente assim. Mesma forma, 259 correspondia a 14%, x era quantos por cento? Foi exatamente assim que a professora respondeu. 14x, né? Só que ela fez aqui em percentual, não tem problema. Chegava a um valor que era o salário anterior, somado com um aumento, o salário atual seria de 2.109. Esse foi o meu raciocínio para responder essa questão. Mas quando eu respondi
Opa, está descarregando meu dispositivo aqui, mas vamos lá. Ah não, é a página aqui. Vamos ver se vai dar ruim aqui, acho que não vai dar não. Rapaz, vamos voltar ao teste aqui. Ah, menos mal, consigo continuar de onde eu parei. Esse sistema aqui ele é meio complicado. Se você sai da página, quando você retorna, ele dá uma atualização da página assim, a gente querer que seja feito isso. Então vamos lá, então qual que foi meu raciocínio? Se 1.320 era o salário antigo e ele teve esse aumento, e considerando que esse aumento deverá ser incorporado ao salário dele, o que eu pensei? O salário atual vai ser o 1.320 mais os 165, certo? Mais 165, que seria 1.485. Só que ao responder isso, a minha resposta deu errada, tá? Deu errado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o que eu acho que é certo. Eu ia pensar em tentar responder aqui o 1.320, porque de fato a questão é ambígua, tá? Não é claro aqui na questão se essa quantia a mais que ele recebeu é um aumento de fato que será incorporado ao seu salário nos próximos pagamentos, ou se foi uma quantia a mais que foi dada esporadicamente. Mas assim, mas se bem que ele diz aqui, ó, que representava um aumento de 2. Só que de fato ele não fala que esse aumento ele vai ser um reajuste incorporado. Ele diz que foi um aumento. Ele recebeu um valor a mais de 165. Quem garante que esse valor a mais vai ser recebido nos próximos pagamentos? Mas assim, seguindo o raciocínio da resolução da questão lá nos slides da aula, a resposta correta seria essa aqui, 1.485. Mas eu já respondi essa questão hoje, seguindo esse raciocínio, e deu errado, tá? Deu errado. Mas eu vou manter mesmo assim de novo. Vamos ver o que vai dar no final, tá? Né? Porque 1.320 mais 165 dá 1.485. Eu vou manter, se der errado, deu paciência, depois a gente questiona lá. Não vai ser isso que vai me segurar na matéria, não. Pergunta 4. Em um recipiente ficava armazenado 20 litros de um líquido. Por conta da evaporação, esse líquido acabou por perder 2,5% de seu volume total. A quantidade de litros evaporada e a quantidade de litros restantes no recipiente, respectivamente, são. Então essa daqui ela é até simples, tá? Ela não requer nem... se você não quiser, não precisa nem montar regra de 3. É uma questão de porcentagem direta aqui. Já fala aqui qual era a quantidade, que é 20 litros, e já fala até o percentual de perda, de evaporação, que foi 2,5. Quanto que esse 2,5 corresponde de 20, e depois quanto que sobrou. Então, primeiro, aqui são duas respostas em uma, né? A quantidade evaporada, essa aqui é a questão 4. Então, a quantidade evaporada, né, que corresponde a 2,5%, né, que eu vou chamar de 0,025 em decimal, e basta eu pegar esse decimal aqui direto e multiplicar por 20, né? 20 vezes 0,025, faça aí na sua calculadora, 20 vezes 0,025 vai dar meio, 0,5 o que? Litros, tá? É o que evaporou. Só de olhar aqui já dá para saber qual é a resposta certa. A única que tem essa opção é essa aqui, mas vamos calcular a segunda parte aqui, que não precisa nem calcular também, né? É até óbvio. Se o que evaporou foi meio litro de 20, o que sobrou, ó, quantidade evaporada é a quantidade restante, ó. A quantidade restante
vai ser os 20 litros menos o que evaporou. Meio litro, que é igual a 19 litros e meio, tá? Então a resposta certa é meio litro e 19 litros e meio. Pergunta 5. A Juliana foi comprar o celular, né? Decidiu comentar com seus amigos para pedir dicas de lojas e modelos. Igor comentou que no mês anterior, havia comprado um celular muito bom em uma promoção por 1.709. Então atento a esse promoção aqui, ó. Se ele comprou em promoção, esse não era esse valor que ele pagou aqui foi um valor abaixo do normal, tá? Quando Juliana chegou na loja e questionou o vendedor, viu que a promoção que Igor havia falado já tinha acabado. Agora, o mesmo celular está custando 1.910. Ou seja, então, 1.710 é o valor original. Então, eu vou considerar o 1.710 aqui na minha montagenzinha da regra de 3 como o 100%, tá? Qual a porcentagem de redução no preço da promoção que o Igor aproveitou e que a Juliana deixou, né, acabou perdendo? Então, na minha montagem aqui da regra de 3, eu vou considerar como 1.910 como 100%, vou chamar em decimal aqui como 1. E o valor com desconto, 1.719, é quanto? Tá? Só que vocês vão perceber uma coisa, que a resposta que eu vou ter aqui dessa montagem que eu fiz aqui não é a resposta final de pronto, tá? Tem que saber interpretar aqui. Montando aqui, grandeza diretamente proporcionais, a gente multiplica em cruz, fica 1910x, que é igual a 1719. X igual a 1719 sobre 1910. Isso aqui, ó, 1719 dividido por 1910 vai dar 0,9, que é igual a 90%. Como eu falei, isso não é a resposta definitiva. Uma pessoa desatenta poderia pensar, então quer dizer que o Igor pegou uma promoção com 90% de desconto? Claro que não, né? É só ser razoável, olhar aqui que esse 90% é os 1.719, é o valor que ele pagou em relação ao valor cheio, né? Ele pagou um valor correspondente a 90% do valor original. Se ele pagou 90% do valor original, o desconto, o valor de desconto é a diferença de 100% para 90%, né? Então, o que ele pagou, o valor do desconto, né, é o 100 menos o 90%, que vai dar 10%. 10% de desconto. Essa é a resposta correta, tá? Uma outra forma de resolver, sem ter que fazer essa jogada aqui no final, é, ao invés de eu fazer na minha montagem da regra de 3, vamos fazer aqui, ao invés de eu fazer o 1719, eu colocar já a diferença, né? Aí primeiro eu teria que calcular o 1910 menos 1719. Ó, 1910 menos 1719, ele teve um desconto de R$191, certo? Então na minha montagem de regra de 3 vai ser assim, ó, 1910 é 100%, né, eu vou chamar de 1,0, e o valor do desconto 191, eu quero saber quanto que ele corresponde, qual é o valor dele na porcentagem aqui, qual foi a porcentagem de desconto. Aqui sim, depois que eu resolver dessa forma, eu já vou ter a resposta certa, sem ter que fazer jogada nenhuma no final. Então fica 1910x, que é igual a
191 vezes 1 é 191 mesmo. X é igual a 191 sobre 1910. Fica até, né, fácil de visualizar isso aqui, né? 191 sobre 1910. Isso aqui pode fazer na sua calculadora, com certeza vai dar 0,1, que é igual a 10%. Tá? Duas maneiras de resolver. Certo? Pergunta 6. Última questão, última pergunta. Ano passado, Gabriel pagava o aluguel de seu apartamento no valor de 1.215. Na virada do ano, ele recebeu a notícia do proprietário de que o reajuste do aluguel previsto pelo sindicato seguiria um fator de atualização. Ó, nós temos um elemento aqui que nós não tínhamos trabalhado aqui ainda, ó, fator de atualização de 1,092. Isto é, o novo valor de aluguel representará 109,2% do aluguel antigo. Sendo assim, o valor de aluguel que Gabriel deverá pagar mensalmente ao longo deste ano um desatento aqui também poderia ler isso aqui e tomar um susto e falar: nossa, mas que aumento absurdo é esse de 109%? Não é isso. O valor que ele pagará corresponderá a 109,2% sobre o aluguel antigo, tá? Então 100% é o valor que ele já... O 1.215 era o 100%, tá? A diferença do 100 para o 9, né, de 100 para 109,2 corresponde a um aumento de 9,2%, tá? Então aqui, como já está dando esse fator de atualização, para responder isso aqui é bem simples, é só pegar o valor antigo, 1.215, e multiplicar pelo fator de atualização, 1,092, né? Já vai dar direto aqui, nem precisa montar a regra de 3 para responder essa questão. Ó, 1.215 vezes 1,092 é 1.323,78. 1.326,78. Essa é a resposta correta, tá? 1.326,78. Né? O aumento aqui não foi de 100%, foi só de 9,2%. O fator de atualização é 109,2, tá? Ou 1,092. Beleza, vamos checar. Provavelmente vai constar uma errada aqui, mas eu sou teimoso, eu sou fiel às minhas convicções. Realmente eu dei uma errada aqui, que é a 3. Resolvi exatamente da forma como a professora passou. De fato, a questão está mal formulada, não dá para saber se esse aumento a qual se refere aqui é um aumento definitivo, que se incorporará ao salário do trabalhador, ou se foi um aumento esporádico que só veio naquele mês e não virá mais, tá? Então é uma questão ambígua, uma questão mal feita, que no fim das contas fez a gente perder um pontinho aqui. Tá certo? Depois eu reclamo lá, mando uma mensagem no fórum, eu sou chato pra caramba com isso. E é isso aí, a vida que segue. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Tenham bom fim de bimestre. Revisem todo o conteúdo. Semana que vem já é a provinha. Beleza, gente? Valeu, até mais.